Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Pastor Antônio me fez ouvir um pouquinho aqui. Professor titular. A glória e a honra é para Deus, amados. Glória Nós homens não somos dignos de adoração, de glória e de louvor, mas a glória é toda para Deus. Vamos, sem perda de tempo, para nossas vidas. No livro de Juízes, capítulo de número 6, verso 25 e verso 23. E depois nós vamos ler Daniel, capítulo 6 também. E depois nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 6. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Juízes, capítulo de número 6, verso 25 e 26. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Todas as terças-feiras nós temos escola bíblica dominical aqui nessa congregação. Diaconisa Israel é a professora da escola bíblica. Para você que ainda não veio, venha participar da escola bíblica. Com certeza você vai aprender onde está cada livro na Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse. Escola bíblica dominical é um momento de aprendizado. É um momento onde nós vamos aprender de Deus para a nossa vida. Amém, amados? Podemos ler a palavra do Senhor? Juízes, capítulo de número 6, verso 25, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao seu pé. Verso 26. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que foi cortado. Glória a Deus. Vá lá, por favor, em Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Daniel capítulo 6, versículo de número 10. Daniel está um livro à frente de Ezequiel. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E um livro atrás de Joel. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Daniel capítulo 6, verso 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor em Daniel capítulo 6, verso 10 nos diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vai lá em Deuteronômio capítulo de número 6. Deuteronômio capítulo de número 6. Bendito é o nome do Senhor. Deuteronômio é um livro após o livro de Números, capítulo 6, verso 4 ao verso de número 7. Glória a Deus. Aleluias. Você vai entender o porquê de 3 passagens na Bíblia. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo de número 6, verso 4 ao verso 7. Glória a Deus. Olhamos a palavra do Senhor que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Se assenta, desocupa suas mãos. Se quiser deixar a Bíblia aberta, fique à vontade. Dê uma linda salva de palmas para o nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero aqui agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida da minha esposa, irmã Ângela, que aqui está comigo. Juntos estamos fazendo a obra de Deus, não porque somos capazes, mas porque Deus tem
tem um chamado em nossa vida. Louvo a Deus pela vida do pastor Antônio e sua família. Louvo a Deus pela vida do presbítero Ananias, sua esposa, a cada obreiro nesta congregação e por esta amada igreja que aqui está. Amados, o livro de Juízes, ele contém 21 capítulos. Eu preciso aqui trazer uma explanação breve com a igreja. Por isso que eu disse que a escola bíblica dominical é um lugar de você aprender sobre Deus e ter conhecimento na palavra de Deus. Também no cronograma bíblico. É um livro que contém 21 capítulos. Na minha Bíblia, que é ao meio da revista e corrigidas, 619 versículos. Talvez você não parou para fazer uma leitura e para se atentar sobre isso no cronograma bíblico, mas é muito bom, irmãos. Nós precisamos conhecer a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus para as nossas vidas. Esse livro ele foi escrito para relatar a decadência do estado do povo de Israel. Israel é um povo chamado por Deus para adorar a Deus. Deuteronômio 6,4 nós vimos: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Aqui nós ouvimos o pastor Antônio falando a respeito de altares, e nesta noite nós vamos aprender, amados, que existem muitos altares, não só na sua vida. Há pregadores que têm um negócio de contar o dedo para a nave da igreja e falar com você, esquecendo que a palavra de Deus está passando por ele. Não sou melhor que vocês, pregadores nenhum é melhor que qualquer pessoa que está na nave da igreja. Somos todos iguais, que é pela misericórdia de Deus que estamos nesse altar, nessa terra, falando do amor de Jesus. As consequências que sobrevieram sobre o povo de Israel, a penalidade de Deus sobre aquele povo pela idolatria daquele povo. A palavra de Deus vai nos mostrar que o povo de Israel, um povo chamado por Deus, e há muitas pessoas, irmãos, que entendem que somente o povo de Israel seria salvo. Eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia Sagrada nos diz que Israel era um povo chamado por Deus para ser a janela, para ser os precursores para que o Evangelho de Deus, o Evangelho de salvação, pudesse chegar a todas as partes do mundo. Neste livro nós vemos o ciclo repetitivo, irmãos, do pecado cometido pelo povo de Israel. Eu quero fazer uma pergunta para você, faço ela para mim todos os dias. Você tem sido uma pessoa repetitiva? Como tem sido a sua adoração? Como tem sido o seu culto mediante a Deus? A palavra de Deus vai nos falar. Aleluia, Jeová, tu és maravilhoso, papai. Glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, amados irmãos, que o povo de Israel, eles viviam em ascendência e em decadência. Ascendência ao mesmo tempo que eles estavam na presença de Deus, em decadência eles caíam no pecado da idolatria, irmãos. Irmãos amados, há muitos pecados que nós, como cristãos, cometemos em nossas vidas e que por talvez algum momento olhamos para nós mesmos e dizemos assim: não tem nada a ver, Deus não vai se importar com isso, não tem nada a ver, eu não estou pecando com isso contra Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que não somente a idolatria, a imagem de esculturas é um pecado, mas eu quero falar para você uma coisa: em quantos momentos da minha e da sua vida nós nos encurvamos diante de homens nessa terra? Verdade. Aí você fala para mim assim, mas fala para mim, pregador, como assim eu me encurvo diante de homens? Sim, em quantos momentos da sua vida você se encurva diante de um cantor famoso, famosa, de um pregador famoso, famosa, que está em ascendência nas mídias sociais? Em quantos momentos você olha para alguém que está louvando, que está cantando, que está pregando e fala: como esse homem, como essa mulher prega bem, como esse homem, como essa mulher canta bem, e você está esquecendo que a honra, que a glória, o louvor e a adoração pertence somente a Deus. Aqui nós vemos, amados, o livro de Juízes trazendo para nós um relato, e eu digo que é um dos relatos mais tristes que tem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A descendência do povo de Israel, que outrora conheceu a Deus, a terceira descendência, que outrora viveu os milagres de Deus, aquele povo que fora tirado do cativeiro, Deus tira eles, livra eles do cativeiro.
sua próxima descendência já ouvia falar de Deus, mas com um gemido muito grande em suas almas. Por quê? Porque estavam já também sendo dominados pelos ídolos daquela nação no qual eles viveram. E a palavra de Deus vai nos dizer que a quarta geração já não conhecia mais a Deus. A quarta geração já não ouvia mais com tanto entusiasmo falar sobre Deus. Amados irmãos, se vocês lerem a história da Europa, vocês vão ver hoje igrejas, monumentos gigantescos que outrora pregavam a palavra de Deus e que hoje se tornaram em grandes boates, grandes bares, grandes casas, estruturas para festas pagãs. Já não mais adoram a Deus. Uma geração que outrora, aonde foi o berço da precursão do Evangelho, hoje, irmãos, são simplesmente monumentos para o paganismo, para aquilo que não edifica o nome de Deus. Não é diferente, amados irmãos, aqui no nosso país, na América Latina. Se você estudar hoje a realidade do que o povo está vivendo na cultura brasileira, nós vamos ver evangelhos que já não mais eleva o homem e a mulher a olhar para a cruz, a olhar para o sacrifício de Cristo, mas estão pregando hoje um evangelho que fala de triunfalismo, um evangelho que fala de simplesmente você é vencedor, você é vencedora, vai, faça aquilo que você pretende fazer, porque Deus é contigo, aleluias, Ele é comigo, Ele é contigo. Mas em quantos momentos da sua vida nós estamos olhando para a cruz do Calvário? Em quantas promessas que você entende que Deus está fazendo na sua vida, você está dando essa glória para Deus? Isaías 53, você vai dar um relato de tudo que Cristo passou para me dar o direito, te dar o direito da salvação. Assim o povo de Israel, amados, quanto mais eles recebiam de Deus, quanto mais galardão de Deus vinha para a vida desse povo, esse povo cada vez mais adorava ídolos, adoravam imagem de escultura. Esse povo não se firmou na presença de Deus, esse povo não procurou conhecer a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Deus está sempre dando a mim e a ti um alerta. Deus está sempre dando a mim e a ti um recado. Deus está sempre usando uma mulher que verdadeiramente tem comunhão com Ele. Eu estou falando de pessoas que têm vida no altar de Deus, de pessoas que oram, de pessoas que consagram a sua vida a Deus. Porque tem muitos por aí, eu vou falar aqui o que o Espírito Santo de Deus me manda dizer, que estão falando em nome de Deus, mas Deus não está presente nessas falas. A palavra de Deus nos diz, os profetas, que Deus, quando Ele falava para um homem, Ele entregava, Ele falava nome, e Ele mandava, vai lá e diz assim, assim, assim. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, você não vai muito longe, você não precisa de andar muito longe. Você vai ter pessoas hoje pregando na carne, você vai ter pessoas hoje louvando na carne, e você vai ter pessoas hoje falando em nome de Deus na emoção da carne. Deus não está nesse negócio. Você vai ter pessoas hoje se auto-idolatrando, pessoas que subtraem para si títulos, e aonde muitos acabam adorando de alguma forma essas certas pessoas. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que o povo de Israel, eles deveriam, irmãos, tirar do meio deles tudo aquilo que era iniquidade, tudo aquilo que era profanação, tudo aquilo que era adoração, cultos a deuses minúsculos, a deuses que não é o Deus Jeová verdadeiro. Mas esse povo, eles por não conhecer a Deus, ouviram falar de Deus, mas não professavam a fé no Senhor dos Senhores, eles cada dia mais iam se degradando naquilo que era cultos a Baal. Amados irmãos, Deus ele sempre levantou homens e mulheres de coragem para falar a verdade da sua igreja. Se você pegar no capítulo 1 do livro de Juízes, principalmente o capítulo 1, você vai ver ali o povo simplesmente, amados, se permitindo entrar para um nível de idolatria, o qual não agradou o coração de Deus. Aleluia. Aí você se pergunta, mas o que essa palavra tem a ver comigo nessa noite? Se eu conheci a Deus, nasci no Evangelho, meus pais e a minha mãe me ensinou a palavra de Deus.
ouvindo, eu estou todos os dias de culto na congregação. A palavra está sendo ministrada. Mas a pergunta que eu faço a você nessa noite: qual é o Deus que está dominando o seu dia a dia? Qual é o Deus que está dominando os seus pensamentos? Qual é o Deus que está dominando o seu sentimento? Qual é o Deus que está dominando o seu deitar, o seu levantar, o seu caminhar? A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 6,4: sou o Senhor teu Deus, somente a Ele prestarás culto, somente a Ele prestarás adoração. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vemos aqui o livro de Juízes, irmãos, a saída de Josué. Josué morre, e aí nós vemos ainda o povo seguindo a Deus, enquanto os anciãos estavam vivos. Quem são os anciãos aqui que a Bíblia fala? Os homens de cabelo branco e barba branca que ficaram pós Josué. Enquanto tinha esses homens, a palavra de Deus era pregada, a palavra de Deus era ensinada, a palavra de Deus era falada aos corações. Mas a palavra nos fala que, morrendo os anciões, o povo se degrada cada dia mais suas idolatrias. Amados irmãos, a Bíblia nos mostra que Deus, Ele penaliza o povo de Israel, não é porque Ele é um Deus que gosta de punir. A palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele quer ser adorado por quem Ele é. Deixa eu falar uma coisa para você. Já ouviu alguns louvores muito modernos que andam por aí? São louvores não para adoração a Deus, mas para simplesmente vender. São louvores comerciais. São um tipo de trabalho feito pelo homem para enganar, dizendo que é para Deus, chamando Deus de você, chamando você, Jesus de você. Aí deixa eu falar uma coisa para você. Observa para você ver a atitude de determinados artistas que estão lançando esse tipo de louvores nas mídias sociais. Observa o contexto de vida. São louvores que falam sobre luxúria, são louvores que falam que você é mais que vencedor. Quem te viu verá. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Lá em João capítulo 15 e no capítulo 16, Jesus diz assim: ó, vocês vão ser perseguidos. Vocês serão perseguidos. Jesus, em plena sua ascensão, Ele já vem fazendo os seus últimos preparatórios para ir ao céu e ensinando os discípulos que ficariam na terra. Ele fala: levarão vocês até as grades. Haverá aqueles que irão matar vocês, fazendo um favor a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou aqui, irmãos, para massagear a ego de ninguém. Aleluia. Tenho até medo de assumir tribuna para pregar, sabe por quê? Porque eu não nego que Deus me pede para falar. Enquanto muitos estão pregando para adquirir de você um sorriso, para fazer a igreja levantar, e não sinta carne. Deus sempre levantou homens para falar a verdade, como Gideon e como outros que Ele levantou para destruir os altares de Baal que estava tomando conta e enraizando na vida do povo. E não é diferente hoje. É verdade. Tem muitas pessoas, irmãos, que acabam deixando ser levados por palavras meigas e doces, por palavras que são fábulas criadas pela emoção do homem. Mas nós temos que pregar a palavra de Deus genuína como é. Glória a Deus. Eu poderia muito bem assumir essa tribuna aqui pela misericórdia de Deus e falar somente que você vai vencer, e falar somente que você é mais que vencedor. E tem muitos que acrescentam. Jesus Cristo lhe diz: eu venci o mundo. Aí tem aqueles pregadores que acrescentam: vós também vencereis. Não está na Bíblia, irmãos. São palavras criadas por homens, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus diz: eu venci o mundo, Ele foi, irmãos, como eu e você, ser humano sentindo dores. Ele viveu todas as nossas agruras e angústias aqui nessa terra. Só tem uma coisa: Ele foi levado ao madeiro sem pecado. Glória a E Deus. não é você sem pecado. Jesus, Ele foi crucificado sem nenhum pecado. A palavra lá em Isaías fala que como ovelha muda o matadouro foi conduzido. Ele não abriu a sua boca para reclamar. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quantos altares nós levantamos na nossa vida durante um dia? 12 horas. Provérbios capítulo 6, do verso 16 adiante, a palavra de Deus nos
coração de Deus abomina. E o primeiro deles é a altivez. Quando você olha para o seu irmão menosprezando ele, é um altar que você precisa, em nome de Jesus, pedir para Deus quebrar a sua vida. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Quando eu aceitei a Jesus como Salvador, congregação de imigrantes, pastor Paulinho, eu me colocava como a bolacha mais especial do pacote. Achava que eu cantava demais. E o Espírito Santo de Deus começou a quebrar isso na minha vida, irmãos. Sabe por quê? Porque eu comecei a pedir a Deus: Senhor, se o Senhor me chamou para fazer a tua obra, tira de mim, Senhor, essa altivez de viver acima dos meus irmãos. Tira de mim, Senhor, esse hábito de me colocar sempre como melhor. Me quebranta, Senhor. Faça de mim como o Senhor quer. Molde esse vaso, Pai. Faça massa o barro, Pai. Passa pela moeda. E me faça, Senhor, como o Senhor quer que eu seja. Glória a Deus. Deixa eu falar para você. Existe um altar na minha vida e na sua vida que todos os dias nós cometemos, tá? O pecado da murmuração. Você tem murmurado? Você tem murmurado quando a esposa coloca um pouquinho de sal a mais na comida? Você tem murmurado quando o seu marido chega no serviço um pouco sério, trancado, e aí você está querendo conversar e ele está a fim de descansar a mente? Você tem murmurado? É um pecado, irmãos, é um altar que você não percebe, mas que está dominando a sua mente, o seu ser, e você precisa de repreender no nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 7, não seja como os hipócritas que querem ser vistos em praças públicas, orando em pé, gritando em pé, falando na comunidade. Entra no teu quarto, tranca a porta, fala com teu pai que está em secreto, em silêncio. Ele te ouve e te responde. Aleluia, Jeová, tu és maravilhoso. Deixa eu falar para você. Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você não gostaria de ouvir. Você já observou que quando tem uma campanha na igreja que fala assim: tu vai vencer, a igreja lota? Você já observou que quando chega no fim da campanha a igreja fica vazia? Já observou isso? Sabe o que é isso, irmãos? Isso são pessoas, irmãos, que estão sendo dominadas pelo ego. Que ego é esse, pregador? O ego do querer, do obter e do ganhar. O ego de quando eu conseguir, para mim basta. Tem muitas pessoas que dizem para você assim: ó, você vai vencer e você vai conseguir. E aqueles que jogaram pedra no seu caminho vão ver a sua ascensão. Peraí, que tipo de ascensão é essa, irmãos? Que altar é esse que estão pregando para você? Que você é mais que vencedor, mais que vencedora, mas que você vai olhar para trás para aqueles que uma outrora riu de você, e quem te viu te vê. Quer dizer, você vai rir deles. Será que é isso que Deus quer para mim e você? É esse tipo de adoração que Deus está pedindo a mim e a você? Deixa eu falar uma coisa para você. O povo de Israel, eles não conseguiam de forma nenhuma, sozinhos, edificar altares para adoração a Deus. Eles não conseguiam, porque eles já estavam com seus olhos vedados e cegos, com as suas mentes cauterizadas, com os seus sentimentos voltados para aqueles ídolos, para aquelas imagens, para tudo aquilo que era abominação aos olhos de Deus. E nos dias de hoje não está sendo diferente, irmãos. Irmãos, nós estamos tendo juventude hoje. Eu vou falar com a juventude. Nós estamos tendo jovens hoje, irmãos, que dentro da igreja está louvando a Deus, mas no seu dia a dia, no seu smartphone tem músicas profanando, músicas que não condiz, que não abençoam as suas vidas. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Nós temos jovens hoje que não colocam uma pregação para ouvir no smartphone, mas colocam uma música que agrada a sua carne. São altares que a juventude precisa de colocar o joelho no chão e pedir para Deus: Senhor, quebra da minha vida essa maldição, tira da minha vida, Senhor, porque o Senhor me chamou para te glorificar, para te exaltar, para te render louvores e glória. Irmãos, quantos por aí que se denominam crentes? Dentro da igreja está como um crente, lá fora no mundo está andando de qualquer maneira. Dentro da igreja está como um crente, lá fora no mundo está ouvindo músicas mundanas, lá fora no mundo está ouvindo aquilo que não agrada a Deus. São altares que você
a palavra de Deus juízo, você vai ver sobre Débora, uma profetisa que Deus usou, e ela julgava as questões do povo de Israel. Quando nós entramos aqui, amados, para o capítulo 6, nós vemos que Deus ele estava punindo Israel com que nações? Com os midianitas. Nós vemos eles sendo punidos. Eles plantavam, quando eles iam colher e pensavam agora a bonificação chegou, a bênção chegou, os amalequitas e os midianitas vinham com seus camelos, traziam suas tendas, eles vinham com gafanhotos, a palavra de Deus diz, era inúmeros a quantidade, não dava para se contar. E eles devastavam toda a plantação e devastavam a terra, nada deixava. Deixa eu falar para você, a palavra de Deus nos diz que vai chegar um tempo em que os homens vão procurar cavernas. A palavra de Deus nos diz que vai chegar um tempo em que os homens vão querer entrar para dentro de cavernas. Isso aconteceu no tempo de Israel. O povo de Israel fugiu dos medianitas e dos amalequitas. Eles cavaram para si tocas, cavernas, fortalezas das rochas. Por quê? Porque não suportavam mais a opressão. Mas eles se colocaram diante de Deus porque lembrou que os pais falavam de um Deus poderoso que todas as coisas podia. E eles começam a pedir do Senhor o alívio, começam a pedir do Senhor a provisão, um libertador. E a Bíblia nos fala sobre um jovem que estava ali no lagar, amados, escondido, batendo o seu filho. Por que ele estava escondido? Porque os amalequitas e os medianitas destruíam tudo, e ele estava trabalhando para defender o pão de cada dia para a sua família. Deixa eu falar para você, muitas das vezes enquanto eu ou você está inquieto com as coisas lá de fora, a nossa esposa ou seus maridos está orando. Tem alguém da sua família se dedicando a Deus, buscando a presença de Deus, enquanto nós estamos mais preocupados com as coisas efêmeras e triviais dessa terra. Muitas das vezes você acorda e vê a sua esposa prostrada de joelho na sala. Ela não quer te acordar, mas ela está intercedendo por ela, por você e pela família. Gideão estava no lagar ali, pisando seu trigo para defender o sustento da família. Ele não estava fugindo de Deus. Só que Deus, ele é 100% perfeito em justiça, e ele vê a coragem, a bravura daquele jovem. Ele viu seu anjo. E o anjo de Deus chega e fala com Gideão: Deus é contigo, varão valoroso. Aleluia, Deus. Deixa eu falar para você, a palavra varão na Bíblia não quer dizer somente homem. Está falando homem e mulher. Deus é com você, jovem. É com você, moça. Deus é com você, mulher do ciclo de oração. É com os obreiros. É com você que está aqui. Mas Ele quer de você testemunho. Ele está esperando de você um testemunho para que Ele possa entender que você não vai se acovardar mediante a missão que Ele vai te entregar. Ele quer de você testemunho para que Ele possa ver em você que você honra aquilo que Ele vai entregar nas suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Esse homem, ele poderia ter se acovardado, fugido para as montanhas como as demais pessoas tinham feito, tinha ido para as rocas, para as tocas e se escondido. Não, ele continua ali, ele continua malhando o seu trigo no lagar, pensando na fortaleza da sua família. Aleluia, Deus. E quantas vezes você que está aqui nessa noite é um preguiçoso e uma preguiçosa na obra de Deus, mas está pedindo para Deus que Ele te dê uma bênção, está pedindo para Deus para te contemplar com saúde, com fartura na mesa, olha só, com prosperidade em todas as partes. Amados irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, entender, amados, que nós não podemos somente ficar pedindo a Deus, mas nós temos que fazer pela obra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Gideão aqui, ele teve dúvida se é mesmo o Senhor que fala comigo. Não saia daqui, irei lá na minha casa, pegarei a minha oferta, trarei e oferecerei a ti. O anjo do Senhor disse: vai, eu te esperarei aqui. E a palavra de Deus nos diz que ele foi lá e preparou um cabrito.
asnos. E olha só, ele trouxe e colocou na frente do anjo. E o anjo diz para ele: coloca sobre essa rocha de pedra. Ele organiza tudo conforme o anjo pediu. Isso aqui está implicando obediência, tá, amados? Obreiros hoje em dia que já não obedecem às suas lideranças espirituais. É verdade. Obreiros hoje em dia que já não obedecem o chamado de Deus na sua vida. Obreiros que não entendem o chamado de Deus para a sua vida. Se acovardam em meio à caminhada. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu te falar, Deus não gosta de homem covarde não, irmãos, e de mulher covarde na obra não. Deus gosta de homem como Josué, como Elias, como Daniel, como vários exemplos na Bíblia que não se acovardaram em frente ao chamado que ele deu. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Se fosse para mim olhar, irmãos, tantas pedras que já colocaram contra a minha vida ministerialmente, eu estaria no mundo. É porque eu sou bom, não, porque Deus tem me fortalecido, irmãos. Glória a Deus. Porque Deus tem me fortalecido, irmãos. Para mim estar aqui hoje nesse altar ministrando, irmãos, eu cheguei aqui e minhas pernas tremiam nessa cadeira aqui, ó. E quando o pastor Antônio começou a falar sobre o assunto da ministração, eu falei: Jesus, usa ele e deixa ele pregar o culto todo, em nome de Jesus, que aí eu fico aqui só ouvindo e aprendendo. Deixa eu falar para você. Não se acovarda diante do chamado de Deus para a sua vida, não. Não se acovarda, não entrega os pontos. Não seja mais um desses que desistiram, como a mulher de Ló, e olhou para trás. Seja como Gideon. Ele fez prova com Deus, ele fez sim, amados. Deixa eu falar uma coisa para você: é pecado você ter dúvida? Não é, irmãos. Porque se fosse pecado a dúvida, Gideon não teria sido escolhido por Deus. Ele fala com Deus: colocarei um novelo, se somente ele estiver cheio de orvalho. Eu sei que é tu que fala comigo, Senhor, e livrará o povo de Israel pela minha mão. Ele acorda de madrugada, espreme, ele tira uma taça cheia de água de orvalho. Ele torna a fazer outro teste com Deus: Pai, olha só, colocarei o novelo novamente. Se somente a terra estiver encharcada e o novelo seco, aí eu sei que o Senhor é comigo e eu libertarei o povo de Israel, porque o Senhor é que está me enviando. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Deus, ele te chama para fazer a obra dele, mas ele te conhece o seu interior. Ele sabe que você é um ser humano limitado. Ele sabe que vai ter momentos que você vai ter crise de dúvidas. Ele sabe que vai ter momentos que você vai pensar: será verdade? Será que o Senhor é o mesmo? Isso é para mim? Será que eu vou conseguir? Mas deixa eu te falar, é no joelho que você vai entender o propósito de Deus, o chamado de Deus para a sua vida. Ô irmãos, vamos falar a verdade aqui em nome de Jesus. Há tantas mães e tantos pais que hoje estão dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra, cultuando a Deus, mas os seus filhos estão desgarrados do aprisco do Senhor. Seus filhos não estão servindo a Deus. Mas vamos falar a verdade, tem tantos pais que estão acomodados, né, irmãos, que o joelho dele é lisinho, como o joelho de uma moça. Não coloca o joelho no chão para orar. Não se debruça de face no pó para pedir a Deus, para suplicar, para pedir a Deus: Senhor, tira de dentro da minha casa tudo aquilo que atrapalha a minha família, te enxergar como o único Deus e Salvador. Essa é a quarta geração, amados, que saiu do cativeiro, já não conheceram mais a Deus. E nos dias de hoje nós estamos vendo, amados irmãos, uma situação delicada. O povo não quer compromisso com Deus. Mas eu, que sou um sacerdote do lar também, não estou estou ser como Gideon. Não estou lá, ó, pisando trigo no lagar. Estou acomodado. Está tudo bem, está tudo beleza, eu já estou indo. Salvação individual. Eu não vou salvar filho, não vou salvar mulher, filho não vai me salvar. Cada um que faça por si e Deus por todos. Não é assim o ditado popular, é um ditado maligno, irmãos. Não provém de Deus, não. Josué, a família dele estava lá, mas ele estava triando trigo no lagar, preocupado com a sua família. Gideon
preocupado com o sustento da sua família. Irmãos, se nós queremos ver a nossa casa adorando a Deus, nós precisamos de pagar o preço, irmãos. Nós somos os libertadores enviados por Deus para proclamar o Evangelho dentro da nossa casa. Não estamos proclamando dentro da nossa casa, mas queremos proclamar para o mundo afora. Bendito é o nome do Senhor. Eu não tenho capacidade de falar de Jesus para o meu filho ou para a minha filha, porque ele ou ela empurra a cara e sai de perto de mim. Mas eu estou querendo pregar para as pessoas lá na rua. A Bíblia fala que nós temos que primeiro, irmãos, zelar pela nossa casa. Pela nossa casa. Se você não zela pelo seu lar, pela sua família, será que você é capaz de zelar pela alma de alguém que está lá fora? E o anjo do Senhor diz a Josué: vai-te nesta força, porque Deus é contigo. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus é comigo, Deus é contigo, Ele é conosco. Mas o que nós estamos fazendo para que Deus possa ver em nós que nós somos capazes de executar aquele plano que Ele tem para entregar na nossa mão? Tá eu e a minha esposa no bairro Primavera, numa congregaçãozinha simples. O pastor Antônio sempre estava conosco. Tem dia que tá eu e ela, só o Pai e o Espírito Santo de Deus. Se a gente fosse olhar, irmãos, em muitos momentos eu murmuro demais. E aí eu chego em casa, o Espírito Santo de Deus me faz perder o sono. E aí eu começo: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, pequei contra a tua face. Irmãos, a obra que Deus colocou na minha e na tua mão, muitas das vezes é para nos provar. Glória a Deus, aleluia. Mas se nós passarmos pela aprovação, amados, de Deus, nós seremos aprovados. Aí em muitos momentos você está pensando assim: mas os irmãos são desunidos. Eu estou na minha casa, estou passando mal, ninguém vem aqui me visitar. Deixa eu falar para você: talvez você não entende que Deus está te provando. Não é para ninguém ir te visitar, é para você passar no deserto sozinho. Mas Ele quer que você seja aquele que vai prostrar-se diante dEle, adorar Ele em espírito e verdade, para ser o libertador do seu próprio cativeiro. Irmãos, talvez você estava esperando um outro tipo de pregação. Só que nenhum pregador é parecido com o outro. E a mesma mensagem Deus entrega para cada um diferente a revelação do que entregou para o outro. Eu não vou ser tardio, já passei do lado. Eu vou finalizar dizendo para você o seguinte: se coloca na presença de Deus. Aquele pecadinho que você comete, que eu cometo, que para mim e para você não tem nada a ver, aquela mentirinha que eu conto para minha esposa, aquela mentirinha que eu conto para o meu marido, aquela mentirinha ou aquela situação que eu escondi do meu líder espiritual. Deixa eu te falar, a pessoa física que está do teu lado pode não ver e não saber, tá? Deus, Ele é onisciente. O que quer dizer onisciente? Conhecedor de todas as coisas prévias antes de acontecer. Ele sabe quando você vai pecar e Ele sabe que pecado você vai cometer. Mas Ele também é onipotente, onipotente sobre todas as coisas. A porta que Ele abre, ninguém fecha, que Ele fecha, ninguém abre. Ele pode te ajudar a vencer essas barreiras, a vencer esses altares que tanto está te prejudicando na sua vida espiritual. E Ele é onipresente, aquilo que Satanás não é. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo instante. Só que o inimigo da sua alma, ele não é onipresente. É por isso que ele tem tantos espíritos imundos espalhados pelo cosmos que ficam tentando a mim e a ti, porque ele não tem onipresença. Mas deixa eu te falar, se você se prostrar diante de Deus, se você fazer um compromisso com Deus, hoje em dia não precisa mais fazer sacrifício, levantar altares, queimar incenso. Isso ficou no Velho Testamento. Jesus, quando Ele veio e morreu, rasgou-se o véu de cima e embaixo. Ele passa a ser o sumo sacerdote. E hoje Ele intercede por mim e por ti diante do Pai. E Ele rompe essa situação onde alguém tem que apresentar o seu pecado a Deus. Hoje você pode se colocar de joelho e falar: Senhor, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de
espírito limpo. Lá em Deuteronômio foi lido: adore o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu poder. Quer dizer, da sua unha do pé ao último fio de cabelo. Nada em você pode ser do mundo, tudo em você tem que ser para Deus. Qual o holocausto hoje é preciso ser quebrado na sua vida? A mentira? Vai pensando aí, eu vou falar algumas coisas aqui para você. A vaidade, a altivez, o orgulho. Qual altar tem que ser derrubado hoje em nome de Jesus? Tem que cair por terra. Em que momento da sua vida o inimigo está te enfraquecendo e em que altar ele está trabalhando para não te deixar ver o que Deus tem para entregar na sua mão? Só você pode saber isso mediante uma conversa com o Pai. Não é o pastor da igreja, não é o pregador, não é os obreiros, é você e Deus. Mas hoje Deus quer te dar a vitória. Se você entender que somente a Ele deve prestar culto e adoração, Ele quer te libertar. Glória a Deus. Ele quer jogar esses altares por terra. Esses altares que o inimigo tem colocado contra a sua vida. Amados, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tem muitas pessoas que estão fracas espiritualmente. Porque dentro da sua casa, sem perceber, tem altar a Baal. Dentro da sua casa tem altar erguido em adoração a Deus, que não é o Senhor dos Exércitos. Aquele filme que não condiz em adoração a Deus é um altar dentro da sua casa. Aquela novela que você está assistindo na Globo, que não condiz com adoração a Deus, é um altar erguido a Baal. Aquela música profana que você está ouvindo no seu smartphone é um altar erguido a Baal e é abominação aos olhos de Deus. Aquela conversinha fiada que não tem nada a ver, que não te edifica, que Deus abomina, é um altar erguido a Baal. Aquele falar mal da minha irmã ou do meu irmão não edifica a minha vida, e é um altar erguido a Baal e Deus abomina isso. Só que hoje, em nome de Jesus, você pode ser liberto. Como eu estou em trabalho de libertação pela misericórdia de Deus. Não é porque eu estou aqui pregando, irmãos, que eu estou salvo, não. Salvação, ela é conquistar a força para você entrar no céu. Você não pode cochilar. 1 Pedro 5:8. Esteja atento, alerta, diversado da sua alma. O diabo está ao redor de você, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É na oração, irmãos, e é na palavra de Deus que você vai vencer os altares que foram levantados contra a sua vida e a sua casa. Amém? Essas foram as palavras que Deus colocou no meu coração. E deixa eu falar mais uma coisa para você aqui. Você que prega a palavra de Deus, escuta o que eu vou te falar. Toma muito cuidado de ficar copiando pregação de pregadores do YouTube, tá? Toma muito cuidado de ficar ouvindo pregações na sua casa para ensaiar, para chegar aqui, subir no altar e pregar, tá? Você não sabe se aquilo que você está pregando realmente está na Bíblia. Nós estamos vendo muitas heresias hoje sendo pregadas mundo afora. Toma muito cuidado. Procura ler mais esse livro e procura colocar o seu joelho no chão. Seja dependente do Espírito Santo de Deus e não dependente da carne. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus possa, em nome do Senhor Jesus, irmãos, te capacitar e te fortalecer a entender que você precisa de buscar de joelho no chão a presença de Deus, a unção, o poder e a graça, para que tudo aquilo que te atrapalha a crescer espiritualmente seja jogado por terra. Amém? Posso fazer uma oração, pastor? Eu iria fazer uma oração, mas eu tenho que obedecer o pastor. E o pastor, ele está chamando aqui, pastor, os varões aqui na frente. Irmãos, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus, glorifique a Deus e exalta somente a Deus. Dê a honra a Deus. Não seja mais um que vá adorar as coisas dessa terra ou pensamentos dessa terra, mas glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Todos os padrões. Agora eu vou fazer um convite. A palavra do Senhor foi pregada. Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém para voltar para Jesus?
Tem alguém para unir? Tem alguém para unir nesse ministério? Alguém para unir? Né? Alguém para voltar? Vem cá, irmão. Vamos lá. Tá certinho aí, irmãos? Tem alguém para aceitar? Tem alguém para voltar? Então, velho. Hoje eu estava fazendo uma parede. Atenção, crianças. Hoje eu estava fazendo um aparelho, ela estava bem em cima. Ela caiu no chão. Eu preparei para dar aquela palavra que desagrada deles. Espírito Santo, levanta de novo. Você caiu, você levanta de novo. Tenha fé. Amém? Enquanto os irmãos adoram o Senhor, se você sentir no coração de unir, de voltar, de aceitar Jesus, pode vir que nós vamos orar. Pode soltar. Aleluia. Grupo de varão, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos lá, querido. Solta o som. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque
Aleluias. Grupo de varão, agradeço essa rica oportunidade, igreja, e as mãos bem fortes que o Senhor Jesus Cristo porque Ele merece. Aleluias. Todas as palmas e toda adoração é para Ele. Amém, igreja? Irmã Tatiane, amanhã manda para mim os nomes das irmãs que estiverem sentadas aqui no seu coração.